vocês tomaram certo, gostaria de só enfatizar que esse final de semana vai ser um final de semana muito abençoado, né? Hoje amanhã tem culto aqui de ensinamento, sem heresias, e nós vamos ter um culto abençoadíssimo, final de semana abençoadíssimo, que esse final de semana de encontros levitas. Eu quero convidá-los a estarem nesse encontro de levitas. Eu sei que Deus vai tratar muito o caráter da igreja lá. Vai ser um final de semana de muito impacto. Nós teremos só um culto, que é só o terceiro culto, nesse próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Quero desejar bem-vindo, né, a família do Álvaro, que é um tocador aqui da igreja, né? Quero desejar bem-vindo a Alessandra, que é a esposa dele, o Mateus, né, que também, e os seus, Mateus do Álvaro, né? O filho, né? Tu quer tocar bateria? Apresentar o Álvaro, o Mateus e a Alessandra, sempre vai ficar em pé em nome de Jesus, que a gente possa desejar bem-vindo, né, a família, né, também desse músico que compõe, que enriquece aqui essa igreja. Vamos dar um aplauso de Jesus. Também fico muito feliz de o Lai, o Lai está no meio sumido, mas seja bem-vindo, tá bom? Lai aqui com a gente, a Luane está aí, né? A Luane, com a Luane, vamos dar um aplauso também a Jesus, a Luane. Amém, gente? Tem alguns convidados aqui, quero desejar bem-vindo aos convidados do Deus e Mar e da Saline, que é a Cleide, vou ficar em pé, Cleide, Tainara, Lucas, Vinícius, Gabriel, Davi, Robson e Bruno. Pode falar alto, e Valda. Fiquem em nome de Jesus, vocês são bem-vindos, são convidados, né, da Saline, todos vocês são bem-vindos. Vamos dar uma aplauso de Jesus para vocês. E também eu quero desejar bem-vindo ao convidado do Jardson, que é o Anderson. Cadê o Anderson? Está por aí? Pedir para ficar em pé. Né? Convidado também do pastor Wendel, que é a Milka e a Cristine. E a Milka que nós chamamos de carro. Se eu quiser ficar em pé também, são todas bem-vindas. A Maria está bem-vinda. Vamos dar uma palavra de Jesus para vocês. Também desejar bem-vindo ao Davi Faustino, né, que foi convidado do Bruno, é isso? Convidado do Bruno, seja depois da Davi, está aqui, bem-vindo. Vamos dar uma aplauso de Jesus também. E também Leandro Silva. Cadê o Leandro Silva? Digo o Leandro dar uma cena para a gente ficar. Vamos dar uma aplauso de Jesus, está ali atrás. E também, eu quero já bem-vindo a um casal que está aqui com a gente, é o Wellington e a Liz. Vou pedir para o Wellington e a Liz ficarem em pé, tá bom, Wellington? É minha vez de contar, né? Poder tomar assento, o Wellington e a Liz são meus convidados junto com a Keila também, né? Nós nos convidamos para estar aqui. Gente, o Wellington, ele assim faz parte da minha história, né, Wellington? Teve a minha adolescência, foi muito próximo assim, do Wellington, e é impossível eu contar parte da minha adolescência, eu passar pela minha adolescência sem falar o nome dele. Eu acredito que quem me conhece aqui na igreja assim, intimamente, de conhecer minha história, né, deve já saber, ter de certeza ouvido falar o nome do Wellington, tá bom? Esse Wellington assim, é um grande amigo do meu coração, apesar desses 20 anos de distância, né? 20 anos de distância, quando a gente se encontrou assim, parecia que não tinha passado 20 anos, não tinha passado nem um dia, né? A gente sorriu, brincou junto. Então, é assim, uma alegria muito grande, tá bom? Ele também está recebendo o bolso, fica até emocionado. É uma alegria muito grande estar recebendo aqui, tá bom? Pedir mais uma vez um aplauso do meu amigo. Queridos, vamos no texto da palavra de Deus. A gente tem mais convidados. Eu espero que eles cheguem aí. Vai mandando mensagem aí, tá, ué? Para ver se eles chegam aí, tá bom? Vai receber menos oração aqui no final, né? E a bênção apostólica, né?
Amém. Só relembrando que hoje o culto está aniversariando. Está ali. Uhul! Do Senhor. Mais uma vez. Eu já falei já no da tarde. Gente, vamos para a palavra de Deus. Quero trazer uma palavra debaixo do tema Sarça Ardente de Deus. Sarça Ardente de Deus. Então vamos ler Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 6 na palavra de Deus. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, e uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Queridos, a história de Moisés é uma história muito conhecida, todo mundo sabe. Moisés, o nome dele já é tirado, significa tirado das águas. Que Moisés, ele foi o grande libertador de Israel, talvez o segundo personagem mais conhecido e notório no Antigo Testamento, logo após Abraão. Moisés, ele foi tirado das águas, ele foi estudado nas ciências do Egito. E Moisés, depois de 40 anos ali criado como filho da filha de Faraó, ele saiu, teve que fugir do Egito e foi virar pastor no meio do deserto. Foi virar pastor de ovelha. E o texto que nós lemos conta a parte da história onde Moisés estava ali no Monte Horebe e de repente ele se encontrou com essa conhecida história da sarça que ardia e não se consumia. Deus aparece para ele ali. E uma coisa que eu acho interessante é que Moisés, antes de ver o Monte Sinai fumegar e Deus entregar os 10 mandamentos a ele, Moisés se encontrou com a sarça ardente. E aqui já tem uma lição interessante, de que Deus, ele só vai lhe levar para uma dimensão maior depois que você aprender a valorizar as coisas no âmbito menor. Deus só vai colocar coisas grandes na sua mão depois que você tiver experiência de valor às coisas pequenas. As pessoas querem pedir para Deus: Deus, me dê tal coisa, eu quero tal carro, eu quero tal emprego, eu quero tal situação. Mas ele não sabe valorizar as coisas pequenas. Mas, querido, meu intuito aqui essa noite não é falar da história de Moisés, porque você já conhece. O meu intuito é que nós possamos trazer, aprender lições espirituais da história dessa sarça. Porque o que me intrigou quando eu estava estudando à tarde é a história da sarça. Eu vi pelo menos aparecerem aqui, nessa pequena leitura, 5 vezes o nome sarça. Essa sarça, ela representa a minha e a sua vida. Porque toda vez que apareceu uma árvore na Bíblia, a árvore na Bíblia tem como simbologia uma pessoa. A árvore representa as pessoas. E essa sarça aqui, ela representa a mim e a você. Ela tem tudo a ver com a minha e com a tua história. Ela te representa. Você é essa sarça aqui que apareceu 5 vezes. E quando aparecer 5 vezes, eu quero que vocês guardem no coração aqui essa noite 5 significados espirituais da sarça ardente de Deus. Por favor, diga para quem está ao seu lado aí: 5 significados espirituais da sarça ardente de Deus.
primeiro significado espiritual é que você nasceu para um propósito divino. Você nasceu para um propósito de Deus. Aquela sarça, ela nasceu, ela foi criada para um propósito de Deus. Quando Moisés chega naquele lugar, a sarça já estava lá, a sarça já existia. E eu fico me perguntando, por que Deus criou essa sarça? Por que Deus criou esse arbusto? Aquela sarça era um arbusto, na verdade ela era um espinheiro. Aquela sarça ela era um pé de espinho. E eu fico pensando, por que Deus criou um pé de espinho? Porque Deus não estava preocupado com o presente, com a criação. Deus estava preocupado com o propósito do porquê Ele criou aquela sarça. A preocupação de Deus era o porquê, era o objetivo do porquê Ele criou aquela sarça. Deus havia criado aquela sarça com um propósito de que Ele iria se revelar a Moisés ali naquela sarça. Deus criou aquela sarça com um propósito na terra, de mudar a história de Moisés. Sabe o que Deus está querendo ensinar aqui essa noite? Que Ele te criou com um propósito definido. O Deus que criou um pé de espinho, um arbusto, o Deus que criou uma sarça no meio do deserto, é o Deus que criou você com um propósito definido, querido. Deus tem um objetivo para a sua vida. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu porque o seu pai e a sua mãe traçou o seu nascimento. E quem sabe alguns estão aqui essa noite. Nasceu, mas o pai e a mãe não queriam que você nascesse. Você nasceu porque você foi gerado por Deus. Há um propósito de Deus para o seu nascimento. Deus, quando Ele criou o mundo, Ele já tinha projetado você. Olha o que diz a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Você não nasceu, querido, porque você simplesmente aconteceu. Você não nasceu aleatoriamente ao mundo. Você não é um resultado de uma gravidez indesejada. Você não é um erro de Deus. Você é um projeto de Deus. Você pode falar isso aqui do outro lado, querido, você é um projeto de Deus. Diga para ele, Deus tem um propósito na sua vida. Querido, olhe para mim em nome de Jesus. Vocês podem estar no deserto, mas Deus tem um propósito para você. Tem gente que tenta se matar, tem gente que não quer mais viver, porque está passando por uma crise sentimental, porque está passando por uma crise financeira, porque está passando por uma crise na família, porque está passando por uma crise espiritual. Mas, querido, acredite que mesmo que você esteja neste deserto, como aquela sarça estava, Deus tem um projeto para realizar através da sua vida. Deus vai construir uma linda história através da sua vida. Quem crê nisso? Dê um aplauso bem forte, Jesus. Segundo significado espiritual dessa sarça é que você nasceu num deserto na vida. Aquela sarça, aquele arbusto, ele nasceu no meio do deserto. Ele não nasceu próximo de um rio, Wellington. Ele não nasceu perto de um lugar onde chovia muito. Ele não, esse arbusto, essa sarça, ela não nasceu num jardim. Quem sabe a história dessa sarça é a tua história aqui essa noite. É a história de muitos de vocês que estão. Gente que nasceu num ambiente assim, num deserto. Gente que nasceu em um lugar seco, em um ambiente, foi criado em um ambiente de pouco recurso, que nasceu num ambiente escasso, foi criado através de muito sofrimento, de muita restrição. Gente que tinha que comer pouco no almoço para economizar para jantar, para poder ter o que comer à noite. Que foi criado à base de privação da vida, foi criado à base de muita luta, de muita angústia, de muito choro, de muita
dependia de que Deus fizesse milagre para que você sobrevivesse e chegasse até aqui. Gente que passou muita luta, gente que não teve a oportunidade de aprender, de estudar. Quem sabe essa é a tua história. Você veio do interior, tentar ganhar vida. Você veio de fora, tentar sobreviver na cidade de Manaus. Eu não conheço a tua história, mas Deus conhece a tua história. Você chegou aqui e nem você sabe como você conseguiu sobreviver, mas você é um sobrevivente. Você está aqui porque, apesar disso tudo, você nasceu, você cresceu, você se desenvolveu e você está aqui vivo. Você é um sobrevivente, querido. Você é um vencedor. Venceu o deserto, venceu a luta. Deus hoje está mostrando para você que, apesar das dificuldades, apesar da falta de educação, você não teve crescimento estudando em boas escolas, sempre estudando em escola pública, que apesar da pobreza, apesar de todas essas angústias que você viveu, você conseguiu superar tudo isso e está aqui hoje adorando a Deus. Você é um vencedor, meu irmão. Interessante que Deus ele se revela aqui a Moisés, mas ele não se revela na vida de Moisés. Deus se revela na sarça. O anjo de Deus, que aqui é uma teofania, é Jesus Cristo aqui. Ele desceu e se manifestou na sarça. Querido, você nasceu para vencer e Deus ainda vai manifestar a presença dele, a glória dele, através da sua vida. Você nasceu com um propósito de que Deus manifeste a presença dele através da tua história, da tua vida. E eu oro para que a bênção de Deus seja liberada sobre a tua vida aqui essa noite. Você pode falar, por favor, para quem está do teu lado, dizer para ele, querido, você nasceu com o propósito de Deus, para que Deus manifeste a presença dele através da sua vida. Terceiro significado espiritual que eu encontro aqui nessa sarça é que, mesmo com as suas fraquezas, Deus vai te usar. Porque a natureza da sarça é essa: é produzir espinhos e não frutos. Que olhava para aquela sarça, ele não via nada senão espinhos. Ele não via frutos, ele via somente espinhos. E espinho na Bíblia representa pecado, representa desejo carnal. E apesar de Deus te conhecer como ninguém, apesar de Deus conhecer a sua e a minha natureza pecaminosa, apesar de Deus conhecer que nós carregamos a herança adâmica, apesar de Deus saber que nós temos inclinações carnais, que há impulsos para a carne, para o pecado dentro de cada um de nós aqui, apesar de Deus saber da tendência que cada um de nós temos ao mundanismo, Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Apesar de tudo isso, Deus não abre mão de você. Porque tem gente que desiste de Deus. Porque tem gente, Afonso, que sai da igreja porque ele diz: eu não consigo. Só que Deus não abre mão de você, querido. Com todas as falhas, com todos os erros, Deus está dizendo para você essa noite: eu vou te honrar fielmente, eu vou te abençoar, porque eu tenho uma aliança de sangue contigo. Eu vou te dar vitória, eu vou fazer milagre acontecer. É por isso que você ainda está de pé, é por isso que veio a luta, veio a tribulação, mas você ainda está de pé, porque Deus tem um propósito para realizar na tua vida. Você vai conseguir, querido. Vai em frente, tente um pouco mais, não desista, continue, porque vem a unção da santificação, vem. Deus vai te honrar. Sabe o que eu acho interessante? É que aquele lugar não era santo antes de Deus manifestar a presença dele na sarça. Moisés já havia passado ali algumas vezes, afinal de contas, 40 anos ele tinha já ali naquele deserto. Mas depois que Deus se manifesta na sarça, aquele lugar se torna santo.
Sabe o que Deus está falando? Que Ele vai te santificar, que Ele vai te abençoar, que você vai conseguir vencer, que você vai dar a volta por cima, Ele vai te encher de graça, Ele vai te encher de misericórdia. Graça é isso, você não merece, mas Ele te dá. Você não deveria receber, mas Ele te dá porque Ele quer te dar graça. Ele te abençoa porque simplesmente Ele resolveu te abençoar, e Deus vai te abençoar nessa noite. Uma outra coisa que eu acho interessante, um quarto significado dessa sarça, é que quem é alvo dos projetos de Deus não morre prematuramente. Quem é alvo do propósito divino não morre prematuramente. Aquela sarça, gente, ela estava viva no meio do deserto. Você tem ideia disso? Sozinha, ali, viva, no meio do deserto. Não havia outros arbustos, não havia outras árvores. O texto que a gente lê não mostra, não dizia que havia uma sarça no meio de outras sarças, no meio de outras plantações, não. Ela estava ali, sozinha. Querido, você é alvo dos projetos de Deus, e você é imortal enquanto Deus não realizar cada promessa que Ele tem para cumprir na tua vida. Você é um homem, uma mulher que tem promessas de Deus. Deus te fez promessas e Ele é fiel para cumprir cada promessa que Ele te fez. Quando creem aqui em nome de Jesus, que você tem promessa de Deus, levante a sua mão, glorifique o Senhor. Você tem promessa de Deus. Pode vir o verão sobre você, pode vir o inverno sobre você, pode vir o outono, pode vir a primavera, pode o diabo se levantar. Escute, o diabo te odeia e ele vai continuar te odiando. O diabo não gosta de você e vai continuar não gostando, porque pode vir a luta que vier, pode o inferno se levantar, pode o diabo se levantar, pode vir o vendaval da crise, da luta. Você é como aquela sarça, pode até ir piocar para o lado, pode até se entortar para o outro, mas você não vai ser arrancado, porque Deus tem projetos e Ele vai cumprir os projetos que Ele tem para realizar na sua vida. Gente que passa por enfermidades, eu conheço muito crente que já fez muito médico engoliu o diagnóstico. Eu conversei com um médico uma vez, ele era meio ateu, e ele disse: rapaz, eu não dou diagnóstico de morte para crente, porque os crentes têm uma força, eles têm uma vontade de viver, eles acreditam que tem um Deus que vai curá-los. E eu já dei muito diagnóstico de morte, e eu vi o crente vencer a morte. Ele disse: eu não dou diagnóstico de morte, é porque nós temos um Deus vivo, porque nós servimos ao médico dos médicos que nos dá a vitória. Querido, eu tinha um amigo lá no bairro, Marquinho, quando era o primeiro ano, ele estava no 4º ano de teologia. E o Marquinho contando pra gente que a família dele toda, ninguém cria em Deus, que o pai dele, ele era um ateu convicto, e ele criou a família naquele ateísmo. Ele conta que um dia, ele brincando, Igor, ele subiu a escada aonde estava a caixa d'água, criança, brincando, subiu, caiu dentro da caixa, passou a manhã, ninguém havia ainda sentido falta dele, mas quando foi dando a tarde, as pessoas começaram a procurar: cadê o Marquinho? Cadê o Marquinho? Todo mundo começou a procurar o Marquinho, ninguém encontrava ele. E aí ninguém falava na caixa. De repente alguém disse: gente, vamos ver lá na caixa. Falaram: não, rapaz, ele não está lá não. Mas alguém subiu na caixa, estava lá o corpo do Marquinho, morto. Ligaram para os bombeiros trouxeram o Marquinho, tiraram o Marquinho morto dentro daquela caixa, já escurecendo. O pai dele, que era ateu, pegou o corpo do Marquinho da mão dos bombeiros, tomou o corpo dele, saiu correndo para frente da casa, no meio da rua, e disse: Deus, eu sou ateu, eu não creio na tua existência, mas hoje, Senhor, tu tens a oportunidade de provar a tua existência. Se tu existe, se é real a tua existência, eu amo meu filho, traz de
cumprir cada promessa que Ele te fez. Que significado espiritual dessa sarça é que Deus escolheu você. O Deus que escolheu aquela sarça, Ele escolheu você. Ele escolheu vocês. Ele escolheu você. Escolheu você, irmão. Ele te escolheu, mas apesar de tudo, apesar da tua história, Ele te escolheu. Ele não escolheu uma palmeira, Ele escolheu aquela sarça. E eu me perguntei por que Ele não escolheu uma oliveira, porque ele é símbolo religioso em Israel. Ele poderia ter escolhido uma figueira, mas ele não escolheu. A figueira é símbolo político de Israel. Ele poderia ter escolhido uma videira. A videira é símbolo econômico, mas ele escolheu a sarça. O anjo veio, a presença de Deus veio numa sarça. É por isso que Ele escolheu você. Ninguém entende, não há explicação, mas você entendeu agora que Ele te escolheu apesar de tudo. Mesmo tendo muita gente mais capacitada que você, Ele escolheu você. Mesmo tendo muita gente mais forte que você, Ele escolheu você. Gente mais inteligente que você, Ele te escolheu. Gente mais bonita, mais apresentada, mas Ele escolheu você. Deus olhou para você e disse: eu te quero, você é meu. Deus quis você. Tinha todo tipo de pé de planta ali, mas Ele escolheu a sarça. Ele poderia ter ido em um lugar e ter escolhido uma planta tal. Ele escolheu a sarça. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas ruins deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Querido, muita gente quis a tua derrota, muita gente que não acreditava em você, muita gente que desprezava você, que te olhava de cima para baixo, vai ter que te olhar de baixo para cima, porque Deus escolheu você. Deus escolheu você para triunfar. Deus escolheu você para te dar sucesso. Deus escolheu você para fazer um milagre na tua vida e na tua história. Eu não sei como você chegou aqui. Quem sabe se sentindo desprezível, quem sabe se sentindo pequeno, mas Deus escolheu você. Apesar de tudo, Deus achou você e quis você. Por isso que é melhor ser essa sarça ardente do que ser uma figueira amaldiçoada com Jesus porque não tinha fruto. É melhor ser essa sarça. Diga para quem está do teu lado: é melhor ser uma sarça ardente do que ser uma figueira amaldiçoada. Quando olharem para você, não vão ver mais a sarça, vão ver a presença de Deus. Como é que pode? Quem é Ele? Como é que Ele está andando nesse carro? Como é que Ele está morando nessa casa? Como é que Ele está andando assim? Era para estar morto, era para estar doente, está saudável. Não vão olhar você, vão olhar o que Deus fez na sua vida. Não vão olhar a sarça, vão olhar a presença de Deus na sua vida. Se você é isso, dê um grito de glória. Abuso sem valor não é nada, mas com a presença de Deus, com a glória de Deus, tem valor. Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Se olhar você a partir dessa noite, vai ver Deus. Deus transformou. Escute, olhe para mim em nome de Jesus. Deus transformou um arbusto insignificante, um pé de espinho que não valia para nada, no meio do deserto, Deus transformou em trono para a sua glória. Deus transformou o arbusto em um trono para ele sentar, em um trono para ele encher da presença dele.
vida cheia da presença dele. Por isso, querido, eu não sei como é que você chegou aqui essa noite, mas eu sei que Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Quantos creem que Deus tem um propósito na sua vida? Você quer estar no seu lugar? Chega aqui à frente para que eu possa orar por você em nome de Jesus. Você que veio do deserto, Deus vai tirar você desse deserto. Ou Deus vai encher esse deserto da presença dele e vai mudar a tua história. Com todas as tuas fraquezas, com todos os teus